Senhor presidente da mesa, deputado Washington Reis, senhores deputados, também membros da mesa, os demais integrantes da mesa, minhas senhoras, meus senhores, com muita satisfação que estamos participando desse seminário, discutindo uma questão que começamos a discutir, tempo de direção. O deputado falou que começou em 99, nós estamos discutindo desde 96, na parte da manhã, o Festino lembrou do projeto do PL do 2660, apresentado ainda pelo Executivo, naquela época, pelo presidente Fernando Henrique, que foi aprovado nesta casa, disciplinava tempo de direção, e acabou sendo vetado. Então, desde aquela época, a NTC vem discutindo essa questão de regulamentar o tempo de direção, entendendo que este problema é um problema social sério e que merecia uma solução e uma resposta. E não vou fazer todo o histórico da construção desta lei, que ela realmente é uma lei histórica, porque eu não conheço na história da República do Brasil uma lei que tenha sido feita com toda a ampla discussão que foi feita, como no caso da Lei 12.619. Participaram os empresários, participaram os trabalhadores através da sua confederação, participou o Ministério Público através de uma ação iniciada pelo Dr. Paulo Douglas, que está à mesa, depois coordenada pelo Dr. Adélio, que falou na parte da manhã. Não é? Participaram os autônomos de amplas discussões. Nós fizemos audiências públicas, já foi dito aqui, no Brasil inteiro, do Rio Grande do Sul até Manaus, não é? E os representantes dos autônomos estiveram nessas audiências públicas discutindo como fazer esta lei, que acabou sendo aprovada, e ela tem dois aspectos importantes. No primeiro, trata da questão da jornada de trabalho do motorista empregado. No segundo, quando mexe no Código de Trânsito, trata do tempo de direção do motorista. E aí não há distinção. Aplica-se ao motorista empregado e aplica-se ao motorista autônomo. Esta regra, então, vale para todos. Aplica-se ao motorista autônomo brasileiro, ao empregado brasileiro, e aplica-se ao motorista estrangeiro que roda no Brasil. Porque regra de trânsito, óbvio que nós não podemos legislar aqui no nosso Congresso Nacional uma regra de trabalho para o motorista argentino. Mas podemos legislar, e houve, e esse Congresso legislou, uma regra de trânsito que deve ser obedecida por todo e qualquer motorista que rode em rodovia brasileira. Então, esta lei, né, tem esta amplitude. Como na parte da manhã já se discutiu muito sobre jornada de trabalho, nós vamos falar um pouco agora sobre as novidades do Código de Trânsito. Apesar que, na parte da manhã, essa questão também acabou sendo abordada, não é? Mas agora nós vamos falar mais especificamente sobre essa questão. Aplicação da lei. A lei diz que se aplica, não é, o tempo de direção a 3 segmentos, 3 tipos de transportadores. Está lá no artigo 105, inciso 2 do Código de Trânsito Brasileiro. A lei diz que se aplica àqueles motoristas, àqueles condutores referidos no artigo 105, inciso 2. Quais são eles? Aqueles que fazem transporte de escolares, aqueles que fazem transporte de passageiros com mais de 10 lugares, e aqueles que fazem transporte de carga com mais de 4.536 quilos de PBT. São esses os motoristas desses veículos, desse tipo de transporte, que são abrangidos pelo tempo de direção. Tempo de direção, então, não se aplica a todo e qualquer motorista de carga, a todo e qualquer motorista de passageiro, mas apenas nessas 3 hipóteses, porque o artigo faz referência ao 105, inciso 2, que se aplica exatamente a esses motoristas. Eu queria... Houve aí muita discussão se isso se aplicava ao autônomo ou não se aplicava ao autônomo, né? Eu acho que a gente tem que buscar aí a gênese da lei, a interpretação autêntica da lei, a vontade do legislador. E acho que a vontade do legislador, nesse caso, nada melhor para expressar a vontade do legislador do que o parecer do relator, que foi aprovado por unanimidade
dos deputados desta casa. O deputado Mauro Lopes faz um parecer, e desse parecer eu extraí esse trecho para dizer a quem se aplica. Como se trata de regra de segurança no trânsito, preocupou-se o substitutivo, ele estava se referindo ao substitutivo que tinha sido apresentado e aprovado no Senado, introduzir um capítulo 3A, artigo 67A a 67D, com modificações no Código de Trânsito Brasileiro, objetivando tornar obrigatória a observância de tempo de direção de veículos por motorista profissional, compatível com as necessidades e condições físicas do indivíduo, a saúde do motorista e a segurança do trânsito. E ele continua: a regra inserida no Código de Trânsito obriga a seja observada pelo motorista empregado, pelo motorista transportador autônomo que, não sendo empregado, não estaria obrigado a seguir a jornada de trabalho da CLT, e também o motorista estrangeiro de veículos dos países vizinhos que rodam pelo Brasil. Então, eu já havia falado isso, mas fiz questão de mostrar que não é uma interpretação minha da lei, é uma interpretação de quem fez a lei. A Câmara dos Deputados, através de todos os senhores deputados, aprovaram exatamente este parecer, com esta interpretação, dizendo a quem é que deve ser aplicada a lei, a quem se aplicam as regras do tempo de direção. Um dos artigos introduzidos no Código diz o que é tempo de direção. O tempo de direção é o tempo que o motorista estiver conduzindo o veículo em movimento. Então, foi necessário, o legislador assim entendeu, dizer que, já que vai limitar esse tempo de direção, esclarecer o que é esse tempo de direção. Porque o tempo de direção é menor do que a jornada de trabalho. A jornada de trabalho é mais ampla que o tempo de direção. O trabalhador começa a trabalhar na empresa, o motorista, ele pode estar lá coletando documentos, verificando alguma coisa no veículo, e já está na jornada de trabalho, mas ele ainda não começou o tempo de direção. Ele só vai começar o tempo de direção a hora que ele estiver conduzindo o veículo, que o veículo começar a se movimentar. Por que isso? Por que essa importância de fazer essa distinção? É que o tempo de direção, não é, como regra de trânsito, os senhores vão ver, tem, inclusive, penalização para o próprio motorista. O controle da jornada de trabalho é um direito do motorista de ter controlado a sua jornada de trabalho, é uma obrigação do empregador controlar a jornada de trabalho, e diz respeito à prestação de serviço dele e ao pagamento do salário. O tempo de direção, não. O tempo de direção é uma coisa mais grave e que tem que ter um controle mais rígido. Não é? E nós vamos ver as consequências, inclusive, do desrespeito desse tempo de direção, e que, obviamente, envolve os tempos de descanso. A lei veda ao condutor dirigir por mais de 4 horas ininterrupta, devendo descansar pelo menos 30 minutos de forma contínua ou de modo descontínuo. Nós vimos que tem essa regra também na parte de trabalho, lá dizendo, olha, desde que não ultrapasse as 4 horas. Então, o sentido é esse. Tempo limite para dirigir, 4 horas. Pode dirigir mais de 4 horas de forma descontínua? Contínua? Não. Pode quebrar e descansar? Pode. Pode descansar 10 minutos, dirigir de novo, descansar 15 minutos, dirigir de novo. Não é? Mas nunca pode completar mais do que as 4 horas. Se ele descansar 15 minutos e depois dirigir outras 4 horas, não é? Ele vai ter que descansar meia hora. Não pode voltar a descansar 15 minutos e dizer, não, descansei primeiro 15 minutos. Não pode. As 4 horas são rígidas. Não pode dirigir mais do que 4 horas de forma contínua. Exceto, a própria lei tem uma hipótese de prorrogação até 1 hora do tempo de direção para assegurar a segurança das pessoas, do veículo de passageiro, não é? Ou do veículo e da carga. Não é? Já foi falado aqui, nós vamos falar também da questão dos pontos de parada. Não é? Então, o motorista precisa parar para descansar e ter segurança. Isso envolve problemas de infraestrutura. Então, essa questão, por esta questão, e nós sabemos que o Brasil, pela dimensão que tem, as dificuldades que tem em várias rodovias, em determinado momento pode dar as 4 horas e ele precisar dirigir mais um tempo para chegar a um local seguro. Então, a lei abre essa possibilidade. É obrigatório observar um intervalo mínimo de 11 horas de descanso a cada 24 horas.
por dia tem que descansar 11 horas. Isto é regra de trânsito. Nós vimos isso como jornada de trabalho. Jornada de trabalho, o trabalhador também tem esse intervalo de descanso. Mas aqui é regra de trânsito. Ele é obrigado a descansar todos os dias, no mínimo 11 horas. Ele pode fracionar. O motorista autônomo, então, pode fracionar. Ele pode fracionar como? 9 horas e mais 2. Mas tem que ser gozada no mesmo dia. 11 horas de descanso diário tem que ser obrigatório. E aqui, as 11 horas de descanso aqui significam 11 horas sem dirigir. Porque nós estamos falando de tempo de direção. Ele tem que ficar, no mínimo, 11 horas durante o dia todo, sem dirigir. Pode descansar 9 horas, à noite, dorme 7, toma banho, janta, toma o café da manhã, deu 9 horas, tá, mas ele tem que rodar depois do almoço, alguma hora ele vai ter que descansar mais 2 horas. Descansar significa ficar sem dirigir. Quando a gente fala tempo de direção, é esse o significado. E aí tem uma outra regra interessante também, que é a seguinte: não se iniciará viagem de longa distância. Os senhores viram, já foi falado aqui a definição do que é viagem de longa distância. Aquela que demora mais do que 24 horas, que o motorista está fora da residência dele ou da base da empresa, não é? Sem observar o intervalo de descanso diário. Não pode começar uma viagem sem ter descansado 9 horas. Essa regra, eu vou até fazer um comentário de onde surgiu essa regra. Foi dito, nós fizemos reuniões, as câmaras temáticas da NTC, nós fizemos reuniões, são 23 câmaras temáticas, os vários segmentos de transportes da NTC, todas as especialidades de transporte, frios, de transporte de encomenda, mudança, cargas pesadas, né, produtos perigosos. E numa das reuniões, alguém disse: não, mas é muito comum que um motorista pegue aqui em São Paulo, ou lá no Rio Grande do Sul, qualquer lugar do Sul, um cavalinho, engata uma carreta, chega em Belém, desengata a carreta, e o cara engata uma outra e fala: volta. Aí surgiu a ideia: isso não pode acontecer, porque ele não teve descanso, nada. Aí então surgiu esta regra: não pode começar, senão depois de cumprir esse intervalo de descanso. E aí, como essa regra, e sempre foi dito que isso, olha, quem obriga o motorista a fazer essa viagem não é o patrão dele, o dono da empresa. É o embarcador que está lá na outra ponta, que engata e fala: pode voltar. Não é? Aí surgiu o seguinte: olha, para vedar, a lei é séria, e para que ela seja cumprida, vamos colocar aqui uma proibição para o embarcador. Nenhum embarcador, nenhum transportador, nenhum embarcador, nenhum consignatário, operador de terminais, operador de transporte multimodal, agente de carga, permitirá ou ordenará ao motorista a seu serviço, ainda que subcontratado, se subcontrata o autônomo, que conduza veículo sem observar o intervalo diário de descanso. Não há dúvida nenhuma que isso aqui está atribuindo uma obrigação a ser observada por todos os que estão mencionados ali. Havia um outro dispositivo que foi vetado, que falava da responsabilidade e dizia que todos esses agentes que estão aqui, esta casa aprovou e foi vetado, tinham responsabilidade civil e criminal se agissem dessa forma. Permitisse ou ordenasse que alguém fizesse um transporte sem cumprir as regras de descanso que estão aqui na lei. Só que eu entendo o seguinte: aquilo lá tornava explícito, e foi vetado porque dizia responsabilidade civil e criminal. A justificativa do veto é que não se pode colocar responsabilidade criminal de uma forma genérica, como estava no artigo que foi vetado. Mas a responsabilidade civil do embarcador está aqui. Porque se ele tem a obrigação de não permitir e não ordenar que se comece uma viagem sem observar o tempo de descanso, a ação ou omissão dele é um ilícito civil. E se é um ilícito civil, ele tem responsabilidade civil e responde por toda e qualquer perda e dano que advier do fato que ele praticou,
do ato que ele praticou. Então, a responsabilidade civil, na minha opinião, continua preservada. Aquele artigo era muito mais amplo, né, porque falava em responsabilidade criminal e falava também em outras previstas em lei. Mas, então, estes agentes todos têm agora a responsabilidade de fazerem observar o tempo de direção. Tem um compromisso e tem responsabilidade se agirem para que ele não seja cumprido ou até se permitirem que alguém faça a viagem numa situação como essa que eu falei, de onde surgiu a ideia do dispositivo. Aí temos uma regra importantíssima, né, que envolve a questão da diferença do tempo de direção e da jornada de trabalho. A jornada de trabalho está dito lá que é direito do motorista empregado ter a sua jornada controlada. E quem controla e estabelece o meio de controle é o empregador. Não é? O Código de Trânsito vem e diz, o tempo de direção, quem tem a obrigação de controlar é o motorista. É diferente. Não é? O Denatran, nós tivemos em discussões no Denatran, sabendo que deve sair aí uma regulamentação, porque tudo que está no Código de Trânsito compete ao Denatran regulamentar. E o Denatran tem que regulamentar os meios de controle do tempo de direção, porque quais serão? Não é? A lei fala em papeleta, fala em diário de bordo. Não é? O Denatran já admite como controle de velocidade do veículo o tacógrafo, a jurisprudência vacilando aí se o tacógrafo serviu ou não para controlar a jornada de trabalho, mas serve para controlar o tempo de direção. Não é? E a lei fala em qualquer meio eletrônico idôneo. Não é? Então, essa regulamentação vai dizer quais são esses meios. E quem é que tem que fazer o controle? A lei diz que é o motorista. E ele é obrigado a controlar o seu tempo de direção, porque se ele não controlar e não cumprir o tempo de direção, 4 horas, descansar meia hora, 11 horas, horário de almoço, se ele não cumprir isso, ele está sujeito às penalidades que estão ali. É uma infração grave, ele está sujeito à multa, e a multa é dele, a pontuação da carteira é dele, motorista, e ainda a retenção do veículo para o cumprimento do tempo de descanso, se ele não tiver observado. Ele não dormiu às 11 horas, está dirigindo. O representante do Ministério Público, doutor Adélio, falou que, em casos aí de direção de 24 horas, 30 horas, eu sei que isso, de vez em quando, aparece notícias sobre isso, acho que é uma excrescência, um caso ou outro, você não pode pegar, dizer que é regra aquilo que é exceção. Até porque nós fizemos pesquisa, e as pesquisas mostram que a regra geral é 8 a 12 horas. Existe exceção? Existe, não é? Mas eu não quero me basear pela exceção. Mas se o policial de trânsito, a polícia rodoviária, pegar alguém que está sem descansar há 30 horas, tem que falar, olha, você vai ficar descansando, o teu caminhão vai ficar parado aqui, você vai descansar o tempo necessário para isso. Essa é a pena administrativa que a lei prevê e que vai ser aplicada, e aí é o motorista que tinha pressa, que vai ter que ficar ali parado no posto rodoviário ou com o caminhão recolhido a um pátio da polícia rodoviária, descansando o tempo que ele não descansou. Então, estas são as regras de trânsito que estão no Código e que devem ser cumpridas e que devem ser observadas, anotadas e controladas pelo próprio motorista. Esta é a grande diferença entre o tempo de direção e a jornada de trabalho. A jornada de trabalho, quem vai ter que controlar é o empregador. O tempo de direção, quem tem que controlar é o motorista. E ele está sujeito às penalidades da lei se ele não fizer esse controle. O próximo, por favor. E aí eu quero chegar num ponto que, infelizmente, já foi falado hoje aqui, né? Nós tivemos o veto do artigo 7º, artigo 8º e o artigo 10º, que tratavam dos pontos de parada que, já que a lei cria uma obrigação para o motorista, ele tem que parar, não pode dirigir mais que 4 horas, tem que parar. Eu entendo que é uma obrigação do poder público dar os meios e as condições para que a lei seja cumprida. Como é que se vai cumprir uma lei? Olha, São Paulo, eu acho que talvez dê para parar, né? Minas já começa a complicar. Tem agora no Nordeste, em Goiás, em Mato Grosso, dizer para o motorista, deu 4 horas, para onde? Não é?
porque ele precisa parar num local, e a lei diz que esse ponto de parada tem que ter segurança, tem que ter condições de higiene e saúde. Não é? E aí vem o veto. A lei aprovada aqui por esta casa dizia: as rodovias concedidas nos próximos editais, todos terão que prever o ponto de parada. Já deveriam estar prevendo há muito tempo. As concedidas que não têm o ponto de parada têm 1 ano para construir esses pontos de parada, com a repercussão e o reequilíbrio econômico do contrato. Ninguém tem medo de reequilíbrio econômico do contrato. E a lei disse isso. E nas rodovias não concedidas? Através de parceria público-privada. Se o Estado der, por particular, isenção por 10 anos dos impostos federais para construir pontos de parada, vai ter um monte de gente construindo ponto de parada. Mas há que ter algum incentivo. O poder público tem que dar a sua parte. Por que ele tem que dar a sua parte? Porque ele está resolvendo um problema sério, social, e um problema sério da Previdência. O Festino falou aqui hoje de manhã, né, dos problemas, dos encargos e dos custos dos acidentes. Quem suporta isso? É a nação, é a sociedade, é todo mundo que paga isso. Nós todos pagamos. E quanto custa isso? Não é? Ele falou em 60 bilhões, mas esse é o custo mundial. O custo nacional ele ficou me devendo, disse que vai dar depois uma outra hora, que ele teria esse levantamento. Mas é esse custo que o país estaria economizando, criando alguns pontos de parada. E aí eu queria fazer alguma coisa sobre esses pontos de parada. Aqui são os artigos que foram vetados. Então, o 7º falava das rodovias novas, né? Tem que ter, a cada 200 quilômetros, um ponto de parada. Esse aqui diz que a questão dos pontos de parada nas rodovias, através de parceria público-privada, era tirando uma proibição lá de que só pode fazer parceria público-privada com obra de 20 bilhões, porque não tem nenhum posto de parada que vai custar 20 bilhões, então era só tirar aquela proibição, passaria a ser permitido, então, neste caso, fazer parceria público-privada de valor menor. E nos contratos de rodovia anteriormente, tem 1 ano para fazer, e ali, olha, inclusive com relação ao seu consequente reequilíbrio econômico-financeiro. Então, o Congresso Nacional foi muito sábio. Olha, não vamos obrigar quem já está com a rodovia concedida a fazer isso aí que não estava previsto no contrato de graça. Vai para o reequilíbrio do contrato. E aí o veto vem e diz o seguinte: a proposta acarretaria novas obrigações aos concessionários de rodovias, o que poderia ensejar o reequilíbrio dos contratos. Mas a lei já fala que vai ter o reequilíbrio dos contratos. E o consequente aumento da tarifa cobrada nos pedágios. Quem disse que vai ter aumento? Não sei se vai ter aumento. Ademais, a utilização do regime de parceria privada deve se limitar a projetos que exijam recursos vultosos e contratos de longo prazo, os quais permitam a amortização dos valores investidos. Construir os pontos de parada no Brasil inteiro vai exigir vultosos, mas não dá para querer que alguém faça todos os pontos de parada no Brasil. Se fizer pequenininho, vai ter um monte de gente fazendo e vão fazer todos. Os recursos serão vultosos. Não é? Então, isso aqui é tudo um contrassenso. Isso aqui, para mim, é uma insensibilidade política que não tem tamanho. Vocês querem ver por quê? Nós temos 15 mil quilômetros de rodovias concedidas no Brasil. Temos 55 empresas concessionárias no Brasil. As rodovias concedidas estão em Pernambuco, Bahia, Espírito Santo, Minas, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Isso aqui é tirado lá do site da BCR, que tem todas as concessões e todos os dados de todas as concessões. Agora, vou mostrar uma coisa para os senhores. Desses 15.365 quilômetros de rodovias, passaram no ano de 2011 e pagaram um pedágio 1.483.847.227 veículos. Então, foram estes os veículos que pagaram pedágio em 2011. Sabe quanto? 12.103.637.000 reais
foram pagos de pedágio no ano de 2011. Né? Então, vamos fazer uma simulaçãozinha, uma brincadeira, uma contazinha, só para vocês verem como é que é a coisa. 15 mil quilômetros de rodovias, um ponto a cada 200 quilômetros, nós precisaríamos de 76 pontos. Veículos pedagiados, 1 bilhão 483 milhões, tal, põe 10 centavos para cada um, a mais de aumento no pedágio. O faturamento seria de 148.384.722, só com esse aumento de 10 centavos. O que daria para destinar para a construção de pontos de parada, só em um ano, 1.952.430 para cada ponto de parada. Será que esse valor dá para construir um ponto de parada? E isto colocado em um ano. Agora, as concessões são longas, e se diluir aquilo em 10 anos, 1 centavo a mais para cada carro que passar num pedágio, 1 centavo a mais seria suficiente para arrecadar 1.952.000 para construir cada ponto de parada. O argumento é ridículo. É inaceitável o argumento de dizer que isso seria aumento na tarifa de pedágio. 1 centavo não é aumento. Sabe por que não é aumento? Porque o governo dá isso de graça todo ano para as concessionárias. O senhor sabe que a tarifa de pedágio sofre um arredondamento toda vez que ela é aumentada? Sabe quanto que é esse arredondamento? 3, 4 centavos. Todo ano, 3 ou 4 centavos nós pagamos a mais de arredondamento da tarifa. Por que ia ter aumento de tarifa? Que argumento falso é esse? Então, minha gente, eu queria apelar aos senhores deputados. O deputado Gonzaga Patriota falou aqui de manhã, é quase impossível derrubar um veto. Eu me lembro de uma vez na história que derrubaram o veto aqui nessa casa. O governo era o Fernando Henrique, eu não me lembro da matéria, mas eu me lembro que derrubaram o veto uma vez aqui. Poxa, não é o caso de ter a segunda. Não é? Todo mundo está falando que precisamos resolver a questão do ponto de parada. Está aí a proposta. Basta derrubar o veto. Nós estivemos na Casa Civil discutindo, já depois do veto, disseram que estão abertos para nós irmos ao Ministério do Transporte, Ministério do Planejamento, discutir como resolver essa questão dos pontos de parada. Porque é uma grande verdade, é uma insensatez dizer que o motorista vai ser obrigado a parar depois de 4 horas e não ter aonde. Sujeito ao quê? Ao crime, ao assalto, é isso? Nós vamos deixá-lo aos leões? Nós vamos deixá-lo nas rodovias às feras? É esse? O sentido que o Congresso Nacional fez a lei não foi este. Foi de buscar uma solução. A insensibilidade é do Executivo. E nós esperamos que esta casa ajude a encontrar uma solução para esse problema, porque ele é grave. Muito obrigado.